Eu não esperava que a chuva daquele fim de tarde fosse tão teimosa. As nuvens tinham o peso de um segredo prestes a cair, e eu caminhava apressada pela rua, tentando proteger o rosto com a mão. A cidade parecia menor quando chovia, como se tudo se aproximasse para sussurrar memórias. Lembro-me de pensar que era só mais um dia cinzento, daqueles que a gente só quer que acabem logo. Eu tinha 1 milhão de coisas na cabeça. Trabalho, contas, a lista de compras que eu tinha esquecido em casa, a vida adulta. Sabe como é? Cheia de pequenos incêndios que a gente passa o dia todo apagando. E no meio desse caos, a chuva parecia só mais um problema, uma inconveniência. Mas o universo tem um jeito engraçado de nos surpreender, de transformar o ordinário em extraordinário. Foi quando virei a esquina que o tempo resolveu brincar comigo. Ele estava lá, parado no ponto de ônibus, encharcado, cabelo grudado na testa, camisa colada ao peito. E mesmo assim, parecia uma constelação caída no meio da calçada. Meu coração deu um tropeço tão alto que quase fez barulho. Sabe aquela sensação de que o ar some dos seus pulmões? Foi exatamente isso. Era o Gabriel, meu amor. Meu quase para sempre. Meu um dia ainda volto. Quando nossos olhos se encontraram, não foi como nos filmes. Foi melhor, foi simples, direto, sem efeitos especiais, sem câmera lenta, sem trilha sonora dramática. Foi real, como se o mundo tivesse sido lavado pela chuva só para deixar aquele instante limpo e claro para nós dois. Todas as preocupações do dia, todo o cansaço, tudo desapareceu, só existia ele parado ali e eu tentando entender como o destino podia ser tão certeiro e tão inesperado ao mesmo tempo. Ele sorriu do jeito que só ele sabe. Um sorriso meio torto, meio tímido, que sempre parece pedir permissão para existir. E eu senti que todos os fios soltos dentro de mim se ajeitaram de uma vez. Era o sorriso que eu via nos meus sonhos, o sorriso que eu procurava em rostos desconhecidos na rua. E ali estava ele, bem na minha frente, como se nunca tivesse partido. Você ainda corre da chuva? Ele perguntou, com a voz rouca e quente como café recém-passado. A voz dele era a mesma que me contava histórias antes de dormir, a mesma que me acalmava nos dias difíceis, só quando não tenho motivo para ficar. Respondi, e as palavras saíram tão naturais, como se tivéssemos continuado uma conversa de ontem, como se os anos de distância não tivessem existido. Ele deu um passo, eu dei outro. A chuva virou nosso teto, a rua virou nosso palco. E quando ele segurou minha mão, senti como se uma porta antiga, que eu pensava estar trancada para sempre, abrisse de novo. O toque da mão dele na minha foi elétrico. Um calor que subiu pelo meu braço e aqueceu o meu peito inteiro. Aquela porta não estava trancada, ela estava só esperando a chave certa. Nenhum dos dois disse sentir sua falta, mas nossas mãos disseram, nossos olhos disseram. O silêncio entre nós gritava. Às vezes as palavras mais importantes são as que não precisam ser ditas. Estava tudo ali. Na forma como ele apertou minha mão com delicadeza, na maneira como meus olhos não conseguiam desviar dos dele. Eram anos de saudade condensados em um único momento. Anos de perguntas não feitas e respostas não dadas. Mas ali, debaixo daquela chuva, nada disso importava mais. A chuva apertou, como se quisesse nos abençoar, nos unir ainda mais. Ele me puxou para perto, meu corpo encontrou o dele como se conhecesse o caminho de cor. Ou o Kiro dele,
misturado com o cheiro da chuva, era o cheiro de casa. E ali, no meio da rua molhada, com carros passando como sombras desfocadas, Gabriel encostou a testa na minha e sussurrou: "Eu nunca deixei de ser seu." E eu entendi, bem ali, que algumas histórias não acabam, elas apenas esperam o momento certo para recomeçar. E a nossa recomeçou assim, encharcada, inesperada e verdadeira. Amor do chuva, amor do destino. Amor que volta para casa. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Era real. Ele estava ali. E pela primeira vez em muito tempo, eu não precisei correr da chuva. Eu, finalmente, tinha um motivo para ficar. A vida às vezes nos leva por caminhos tortuosos, nos distancia de quem amamos, nos faz acreditar que algumas portas se fecharam para sempre. Mas então, numa tarde qualquer, ela nos presenteia com um reencontro, nos mostra que o amor verdadeiro tem a paciência de esperar. A gente esquece que o amor não é sobre perfeição, é sobre encontrar alguém que te entende mesmo no silêncio, alguém que te faz sentir em casa, mesmo no meio de uma tempestade. Gabriel era isso para mim. Ele era meu porto seguro, mesmo quando estávamos a oceanos de distância. E naquele momento, eu soube que não importava o que tinha acontecido no passado, o que importava era o agora. Era a chance de reescrever nossa história, de construir um novo futuro juntos, a partir daquele instante mágico e molhado. E se você já viveu um amor assim, um amor que parece ter sido escrito nas estrelas, ou se você ainda espera por um reencontro que mude tudo, saiba que o universo tem seus próprios planos. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é ter fé e não correr da chuva, porque é nela que podemos encontrar nosso melhor motivo para ficar. Essa história me lembra que a vida é cheia de surpresas e que as coisas mais bonitas acontecem quando menos esperamos. Então, da próxima vez que uma chuva inesperada te pegar na rua, talvez seja um sinal para parar, respirar e olhar ao redor. Quem sabe o seu destino não está te esperando na próxima esquina. Obrigado por ouvir essa história comigo. Se ela tocou o seu coração de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para mais narrativas como essa. E me conta nos comentários, você acredita em reencontros? Eu adoraria saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo.